Bora continuar com a nossa série dos maiores investidores da Bolsa Brasileira, episódio 3. Vi que o pessoal tem gostado bastante e hoje eu quero falar do Ronaldo César Coelho, que tem sob seu controle o fundo Samambaia Master e sob gestão 3,04 bilhões. Olá pessoal, meu nome é Rafael, falo do canal Pão de Investimento. Sem enrolação, bora lá. Vídeo puramente educacional e informativo, não é recomendação de compra. Falando rapidamente da biografia, Ronaldo César Coelho é advogado e político brasileiro, filiado ao PSDB. Pelo Rio de Janeiro foi deputado federal por 4 mandatos e secretário da Indústria, Comércio e Turismo no governo de Marcelo Alencar. Pela capital foi secretário de Saúde durante o mandato de César Maia. E não é engano, vocês devem ter percebido pelo nome dele. Ele é irmão do ex-árbitro de futebol e comentarista Arnaldo César Coelho, mas esse é o Ronaldo César Coelho. Eu também me enganei a primeira vez que escutei o nome, mas só para deixar claro, ele é o irmão do ex-árbitro. Um detalhe de interesse que vi na biografia foi que ele declarou que recebeu dinheiro do PSDB numa conta na Suíça após ter atuado como operador da campanha de José Serra à presidência em 2010, que ele mesmo admitiu em 2017, e a descoberta ocorreu em função da Operação Revoada da Lava Jato, que investigou repasses de empreiteiras às campanhas do Tucano. Entre 2009 e 2010, quando Ronaldo era tesoureiro do PSDB, a Odebrecht repassou mais de 23 milhões. Mas vamos deixar um pouco a política de lado e vamos focar no que interessa, que são os investimentos, pessoal. O Ronaldo César Coelho já teve 3 fundos sob sua gestão, porém atualmente é apenas o Samambaia. Os outros 2 encontram-se com status de cancelados, então vamos focar no Samambaia. O Samambaia existe desde meados de 2009 e desde 2011 para frente vem batendo o Ibovespa constantemente e tem impressionantes 376% durante o período, enquanto o Ibov no mesmo período uma rentabilidade de 134%. Hoje tem um patrimônio líquido sob gestão de 3,04 bilhões e a rentabilidade de menos 3,15% dos últimos 12 meses. Sofreu um pouco mais no ano passado, em 2024, o fundo de Ronaldo César Coelho. Passando rapidamente pela consistência, realmente conseguiu diversos meses no positivo, em torno de 59% do tempo da carteira foram de meses positivos e 40% de meses negativos. Falando um pouco da carteira, é uma carteira bem pulverizada, em torno de 30% em ações, 17% em compras a termo, 16% em obrigações por compra, 15% em certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários e 14% de cotas de fundos, dentre outros. Mas vamos focar no que nos interessa, que são as ações. Hoje, o Ronaldo conta com 3 ações em carteira. A Vibra Energia, que teve uma movimentação negativa de 14 milhões no último mês. A Light, e em compras e termos a receber, ele investe na Energisa através de BDRs. Então, um ponto importante, falando das ações, é que a Vibra Energia, a posição foi montada em meados de março a setembro de 2021. A Light foi uma posição montada em meados de novembro de 2019 e vem decrescendo com o tempo a posição. E a Engie foi uma posição montada em meados de 2016. Então, já tem um bom tempo que o Ronaldo é investidor da Engie. Passando pelas 3 empresas, no próprio site do RI da Vibra Energia já nos informa que a Samambaia detém 8,3% das ações em circulação. E isso daria uma quantidade em torno de 96.695.000 ações e de dividendos recebidos em 2024, 140 milhões em dividendos, um valor substancial. Conforme havia falado, o Ronaldo montou sua posição em meados de setembro de 2021, então ele pegou o topo da cotação em torno de R$ 23 a R$ 24 reais, e mesmo olhando a cotação ajustada por proventos, deve ter tido um tombo na cotação, pois pegou essa cotação em torno de R$ 23 a R$ 24 reais, e atualmente a Vibra Energia encontra-se na faixa dos R$ 19 reais. Porém, vamos lembrar que é uma empresa cíclica, é uma empresa que depende do valor do preço do petróleo, e em 2021 foi o pico do preço do petróleo, por isso a Vibra teve esse resultado recorde, também elevando sua cotação, mas de 2021 até hoje a cotação do petróleo
tem sofrido bastante e isso acaba impactando a Vibra Energia. A gente tem até visto nos últimos dias os impactos da guerra tarifária afetando bruscamente o preço do petróleo e também as ações de petróleo e gás. Agora passando para a Light, no próprio site do RI já detém a composição acionária, que o fundo Samambaia detém 74 milhões de ações, que representa 20,01% do capital social da empresa. Então o Ronaldo detém 20% da Light, em quantidade de ações 74,5 milhões de ações e dividendos recebidos em 2024, zero. Então, fato importante que aconteceu, a Light encontra-se em recuperação judicial desde maio de 2023, com uma dívida total de aproximadamente 11 bilhões. E hoje o valor de mercado da Light é de 1,92 bilhão. Então, se a gente dividir a dívida pelo valor de mercado, na época da recuperação judicial, a Light devia em torno de 5 Lights em valor de mercado apenas em dívida. Então vamos aprender um pouco com o erro dos outros, pessoal. Não é porque ele é um bilionário que conseguiu uma alta rentabilidade que ele também não erra. Todos os investidores vão errar em algum momento. E por que não aprender com o erro dos outros, ao invés de nós mesmos termos que errar? Percebam que a Light já dava indícios de que ela poderia ter problemas. Desde 2015, a dívida líquida sobre o EBITDA, que é a alavancagem da empresa, já ficava em torno de 4,5, 5, 4,3, 6,65, então foram níveis alarmantes. E em 2023, quando iniciou a recuperação judicial, quando a Light informou que não conseguiria pagar suas dívidas, o CDI acumulado de 2023 chegou a 13,04%. E com certeza isso impactou a dívida líquida, visto que a maioria da dívida das empresas são impactadas pelo CDI e pelo IPCA. Então, enquanto o custo do dinheiro está barato, a Selic encontra-se em 2%, 3%, fica mais fácil captar a dívida e pagar. Porém, quando a Selic aumenta e o custo do capital fica caro, as empresas endividadas acaba acontecendo isso. Elas não conseguem pagar e entram em recuperação judicial. E perceba o dano imenso que deve ter tido no capital do Ronaldo César Coelho, porque ele pagou em torno de R$18 na ação e hoje ela encontra-se em torno de 5, ou seja, em torno de 30% do valor pago que o Ronaldo detém hoje. Porém, observando na carteira do Ronaldo, ele tem se desfeito dessa ação, já fazem vários meses que ele tem entendido que errou na estratégia, aparentemente errou na estratégia e tem se desfeito dessas ações. Falando da terceira empresa da carteira de investimentos do Ronaldo, Energisa, no próprio site do RI da empresa já informa que a FIA detém 190 milhões de ações totais, que daria em torno de 8,33% das units. Então hoje, 8,33% das units, que seriam final 11, seria em torno de 33 milhões de ações. E os dividendos recebidos para 2024 foram em torno de 67 milhões de reais. Aqui vemos uma tese muito acertada de Ronaldo César Coelho, a Energisa. Ele começou a montar sua posição em meados de 2016. Então, se você tivesse investido R$1.000 há 10 anos na Energisa, hoje você teria em torno de 4.900. Realmente é uma empresa boa que tem dado retorno aos seus acionistas. Porém, nos últimos anos tem andado meio lateralizada. Percebam que não tem crescido tanto na cotação. Depois que disparou entre 2015 e 2019, praticamente ela ficou lateralizada. E um ponto que me deixa receoso na empresa é a alavancagem. Mais uma vez, em torno de 3,3 de alavancagem, dívida líquida sobre EBITDA da Energisa. Para mim, esse é um ponto de alerta. Apesar de ser uma elétrica que tem receitas mais previsíveis, eu prefiro investir em outras empresas que têm dívidas um pouco mais controladas, em torno de 2 até 2,5, na minha opinião, é aceitável. Acima disso, a gente já liga um sinal amarelo. E fazendo o consolidado de dividendos de 2024, o Ronaldo César recebeu da Vibra Energia 140 milhões, da Light 0 dividendos e da Energisa 67 milhões, o que totaliza 207 milhões de reais em dividendos em 2024. Isso daria mais de 500 mil reais por dia, pessoal. Então, realmente é um patrimônio muito substancial que Ronaldo detém.
E apesar de ter tido uma alta rentabilidade, ter batido o Ibovespa constantemente, percebam que quedas são normais e são altas quedas. Em 2020, na pandemia, Ronaldo perdeu mais de 40% de queda no seu patrimônio. Em 2023, mais de 50% de queda e atualmente vem amargando uma queda de 30% a 35%. Então, mesmo investidores experientes, investidores com alto capital investido, detêm quedas, mas o importante é nessas quedas você entender a sua estratégia e pensar que talvez poderia ser o momento de você aportar mais ou refazer a sua estratégia e verificar se você errou em alguma tese, se alguma empresa perdeu o fundamento para você redirecionar o seu caminho. E olha esse gráfico fantástico que relaciona o valor aplicado pelo patrimônio total. Em 2010, o Ronaldo teve um aporte substancial, foi aportando até meados de 2022 e atualmente tem feito saques no fundo, talvez para utilizar na sua vida pessoal, talvez para fazer outras aquisições, mas perceba que mesmo assim o seu retorno foi fantástico. Em meados de 2022, ele tinha aportado do bolso em torno de 3 bilhões e o seu patrimônio total girava em torno de 7 bi, ou seja, mais do que o dobro de rentabilidade na escolha das suas empresas que compõem sua carteira. E percebam, pessoal, que com o passar do tempo, os aportes do seu bolso vão ficando cada vez menores, vão representando menos da sua carteira, porque ela vai ficando mais sólida, mais robusta, vai te pagando mais dividendos e isso vai aumentando o seu patrimônio total. Em 2010, o Ronaldo César Coelho aplicou 750 milhões e o valor total da carteira em torno de 750 milhões, ou seja, o percentual do patrimônio total que você investiu do bolso, 100%. Já em 2015, 863 milhões aplicados do bolso e valor de patrimônio de 1,6 bilhões, 54% do valor total veio do seu bolso, o resto foi da aplicação. Em 2020, apenas 31% do valor aplicado veio do seu bolso, o restante foi de dividendos e rentabilidade. Já em 2024, 550 milhões aplicados do bolso e 3 bilhões de patrimônio total, ou seja, apenas 18% foi aplicado do bolso. O restante veio de rentabilidade. Então persistam na caminhada, pessoal. No começo é difícil, você verá dividendos de centavos caindo na sua conta, mas o importante é você continuar aportando, tente melhorar, tente se educar, ganhar um pouco mais na sua vida pessoal, tentar economizar um pouco mais no que você puder para poder aportar mais, porque no início os aportes importam e muito. E com o passar do tempo, você vai ver que a sua própria carteira vai girar a bola de neve e ela vai aumentar de forma substancial. Então é isso, pessoal. Queria mostrar para vocês, aparentemente o pessoal tem gostado dessa série dos bilionários da Bolsa. Também quero fazer uma série falando de fundos que têm tido boas rentabilidades e as suas carteiras para poder mostrar para vocês. No mais, desejo um ótimo dia e um abraço.